Já alguma vez pensou que ensinar finanças às crianças pode influenciar diretamente a formação de futuros investidores? Prepare-se para descobrir como ensinar às crianças os princípios do investimento pode ser a chave para construir um futuro financeiramente sólido e próspero. Hoje exploramos a importância da educação financeira infantil na formação de uma mentalidade de investidor desde cedo. Prepare-se para desvendar os segredos por detrás desta conexão entre a educação financeira na infância e a mentalidade de investidor. Vamos lá? Vamos falar monês. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar Monês, o podcast que fala a língua do dinheiro para crianças e adolescentes de forma simples e descomplicada. Eu sou a Cristina Judas, sou educadora financeira infantil e vou ser a vossa guia nesta jornada financeira. Hoje vamos falar da importância da educação financeira infantil para a criação de uma mentalidade de investidor. E para nos ajudar nesta conversa, temos o incrível Steven Santos. Steven, muito bem-vindo a este podcast. É uma honra ter-te aqui na Casa do Dinheiro para as Crianças. Muito obrigado pelo convite e obrigado também aqui por este interesse em termos esta breve conversa. Olha, Steven, vou começar por te fazer aqui uma breve apresentação para quem ainda não te conhece. E, portanto, vou Ok? começar aqui por te fazer aqui uma short version da tua biografia, que também não é fácil. Steven Santos é o diretor das áreas de corretagem e das plataformas de trading do BIG, do Banco de Investimento Global, onde gera a oferta de plataformas e de instrumentos financeiros em Portugal e em Espanha e coordena a captação, a formação e o acompanhamento de clientes que investem em bolsa. Certificada em Dealing pela ACI Financial Markets Association, analisa e comenta a atualidade dos mercados financeiros para a imprensa e é ainda autor do livro O Manual do Trader. Steven, mais uma vez, muito bem-vindo e também por teres aceito este convite. Eu começava já assim, logo assim de entrada, por te perguntar, até porque atualmente fala-se muito da questão da mentalidade, quando estamos a falar de investimentos. Portanto, é uma coisa cada vez mais recorrente. Nós, infelizmente, começamos a ter cada vez mais pessoas e mais páginas a falar de investimentos, mas cada vez se fala mais desta questão da mentalidade. Sabendo que não se trata propriamente de um conceito muito, muito simples ou até mesmo de um conceito único, e de uma explicação assim muito linear, do teu ponto de vista, quais é que são as características que achas mais importantes desenvolver para chegarmos à tal mentalidade de investidor? Muito bem, é uma pergunta assim complexa, acho que toca em diferentes elementos e em diferentes conceitos e diferentes crenças, não é? Porque nós, quando estamos aqui a falar de investimento, temos antes disso todo um historial da nossa educação, da cultura em que fomos criados, dos valores e crenças pessoais que fomos desenvolvendo ao longo dos anos. Eu acho que antes de chegarmos a ter uma mentalidade de investidor, é muito importante a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro inicialmente não é nosso, não é? Portanto, nós quando contactamos com o dinheiro pela primeira vez é dado pelos pais ou pelos avós, ou são presentes, ou quando começamos a trabalhar ainda enquanto estudamos e conseguimos, como part-time ou com alguma atividade extracurricular, amealhar algum dinheiro, eu acho que aí acaba por ser eh, determinante para todo o futuro. Eu acho que desenvolvermos desde muito cedo uma relação saudável com o dinheiro, conseguir separar o que é que vai ser gastos essenciais, gastos supérfluos, dinheiro que não é um gasto, mas que vai ser alocado para um objetivo futuro. E o investimento para mim é muito isso, é investirmos no futuro, é acreditarmos no futuro, e para isso tem que abdicar de gratificação no momento presente, tem que deixar de consumir no momento presente, pode ser mais ou menos supérfluo, mais ou menos essencial, mas o que é um facto é que tenho dinheiro na mão e decidi não utilizar, decidi não trocar por nenhum bem ou serviço neste momento presente, porque vou investir em algo que eu acredito que terá um retorno superior. Portanto, a paciência, uh, alguma frugalidade, portanto, que eu acho que não deve ser em excesso, não é? Por diversos motivos, depois ainda falaremos disso, mas eu acho que pelo menos a capacidade de abdicar do presente em prol de um futuro mais próspero e mais valioso em termos daquele montante de dinheiro é crucial para mais tarde podermos ter uma estratégia de investimento, termos uma cultura mensal,
de reforço periódico, em algum tipo de investimento, para depois, ou seja, o que eu quero dizer, de uma forma simples, é que antes de eu chegar a investidor, tenho que ter uma relação saudável e hábitos periódicos ou hábitos sistemáticos de lidar com o dinheiro que vou ganhando, na forma como o distribuo por diversas finalidades. Portanto, o que vem mais tarde, o investimento, no fundo, é apenas um reflexo disso, com montantes maiores. Começamos a trabalhar tempo inteiro, começamos uma carreira, se tudo correr bem, somos aumentados de forma mais significativa nos primeiros anos. Quem consegue crescer também mais rápido na escada corporativa vai conseguindo amelhar ainda muito mais dinheiro. E depois é importante também que o nosso nível de consumo não suba da mesma Da forma, mesma não é? forma, Portanto, proporcionalmente. exatamente, se a pessoa ganha 1000 euros e gasta 500, é uma coisa, se depois é aumentada para 3000 euros e começa a consumir 3 ou 4 vezes mais, portanto não está a conseguir Aumentar a sua poupar taxa de muito mais poupança. do que poupava. Portanto, é importante que exista essa disciplina, digamos assim, essa educação desde muito jovens, desde muito cedo, para que depois também o aumento mais tardio dos rendimentos não se traduza num aumento exponencial do consumo e se calhar até fica em pior situação do que estava no início da carreira. E depois sim, portanto, depois com mais dinheiro, com mais rendimentos, mais poupança, ir investindo montantes cada vez maiores. E a vida acaba por ser um bocadinho irónica nesse sentido, não é? Porque é quando nós somos mais jovens e temos mais potencial de valorização dos ativos financeiros, é quando temos menos dinheiro disponível. À medida que envelhecemos, vamos tendo mais capital disponível, mas também vamos tendo menos tempo para os ativos se valorizarem ou ir a tempo ainda de os vender e beneficiar deles, não é? Portanto, é um bocadinho, temos quase ser um Benjamin Button, não é? Devíamos nascer velhinhos com muito Velhinhos e rendimento depois irmos ficando cada vez mais novos. e irmos ficando cada vez mais novos e aí mais novos, portanto conseguimos viver muito bem com menos dinheiro. Portanto, se calhar expliquei assim de uma forma um bocadinho Não, foi caótica, mas perfeito, não foi caótica, foi perfeito e a pergunta obviamente não foi feita em vão, porque de alguma forma acabaste por falar daí de uma coisa que foi o gancho para que é aqui o gancho para a minha segunda pergunta, que é o tempo. Ahm, Obviamente, quando falamos de investimentos, é inevitável falarmos do tempo, e já falaste aqui do tempo diversas vezes. E uma das coisas que eu trago bastante para a educação financeira infantil é exatamente o tempo aqui como um duplo ativo. Portanto, um ativo enquanto a oitava maravilha do mundo, como Einstein a apelidou, portanto, na questão dos juros compostos e conseguimos pôr o dinheiro a trabalhar para os nossos filhos o mais cedo possível, mas também como um segundo ativo que é também colocarmos o tempo dos nossos filhos a trabalhar para nós e para eles, essencialmente. E nesse sentido, acabaste por tocar aqui, e por isso é que a pergunta de o que é isto da mentalidade investidora, acabaste por começar a tocar aqui aquilo que são as pedras basilares de uma educação financeira, que são os hábitos que se criam, e como qualquer hábito, quanto mais cedo ele começar a ser instalado e impresso, melhor. E também começaste aqui a falar da relação com o dinheiro, e também quanto mais cedo esta relação começar, também é melhor. Nessa medida, e tendo em conta que nós somos dos países com dos menores níveis de literacia financeira, porque é que tu achas que é tão importante os pais começarem este processo de educação financeira infantil tão cedo? Algumas coisas tu já foste dizendo, mas da tua perspectiva. Agora, enquanto pai e também, obviamente, enquanto gestor aqui de canais tão importantes de investimento, onde acabas por lidar com muitas pessoas que acredito que muitas vezes te venham dizer a famosa frase, não é? Que se eu soubesse hoje, se eu soubesse há 10 anos ou há 20 anos o que sei hoje. sim, sim, eu acho que esse comentário por parte de clientes é bastante frequente. Se eu soubesse que tivesse investido 1000 euros há 30 anos na Berkshire Hathaway, hoje tinha não sei quantos milhões. Se eu tivesse investido em Apple há 15 anos atrás, hoje tinha não sei quantos milhares. É um comentário frequente, mas o que é um facto é que não sabemos se o ritmo vai ser semelhante ou se as percentagens vão ser semelhantes de valorização, mas o que é um facto é que apostar na economia, portanto, aqui estamos a falar mais em termos de ações, não é? Que são pedaços do capital de uma empresa que um dia decidiu entrar em bolsa, tem sido a máquina de fazer dinheiro mais bem sucedida da história. Não só pelos efeitos imediatos que tem, de contratar pessoas, fornecedores, de fazer movimentar a economia real, mas mesmo em termos de construção de riqueza a longo prazo. Um, Portanto, agora já não temos uma máquina do tempo, não podemos ir comprar a Apple
há 15 anos atrás, nem a Berkshire Hathaway há 30 anos atrás, mas o que é facto é que existem indústrias que estão a ser completamente transformadas, há empresas muito pioneiras que estão a transformar muita coisa, e se eu alocar mesmo que seja um pequeno pedaço da minha poupança num espectro temporal muito amplo, não é? A 5, 10, 15, 20 anos, eu posso esperar ter um retorno positivo muito favorável, ou pelo menos muito superior a produtos concorrentes, se pensarmos em depósitos a prazo ou mesmo certificados de aforro. Historicamente, tudo aponta porque existe essa construção de riqueza brutal. Só que um bocadinho em termos mais pessoais, a minha filha tem apenas 22 meses, é ainda bastante pequena, e já tem ações, montantes ainda não significativos. Um, e curiosamente, uma das ações que ela já tem é uma ação que eu acho que já valorizou muito, de facto. Portanto, se eu tivesse comprado para mim há 10 anos atrás, teria-me corrido bastante bem. Mas ela tem bastante tempo, ela só vai poder tocar naquelas ações com 18 anos e eu até lá não vou fazer nada. A empresa chama-se Tesla. Não é que eu seja um grande Sim, tu normalmente não és muito fã fervoroso. do Elon Musk. Eu nunca tive, a nível pessoal, a minha filha tem, eu nunca tive. Não sou um fervoroso adepto dos carros elétricos, nem do design, nada disso. Só que o que é um facto é que ele tem conseguido transformar tantas indústrias e dentro da Tesla haverão agora 3, 4 empresas ligadas à inteligência artificial, que eu acho que vai ser uma tendência secular. Portanto, como tivemos outras disrupções há 30 anos, eu Uhum, acho que a inteligência artificial vai fazer parte do futuro de todos uhum. nós, 3, 5, 10, 20 anos. E acho que a Tesla vai conseguir libertar esse valor para ela e vai ser curioso, não é? Não sei se a conversa vai correr bem aos 18 anos, quando eu mostrar onde coloquei as poupanças dela, mas é um pequeno exemplo de como estamos a trocar o certo pelo incerto, mas o incerto não quer dizer que seja perder dinheiro ou destruir dinheiro, e o certo também não é certo, que é um termo que eu acho que antes tinha uma dificuldade em explicar nas formações que vou dando, conferências, que era a questão da inflação. As pessoas diziam, sim, este tipo está aqui a falar de inflação, mas os bancos centrais querem criar inflação e não conseguem. É 1%, 1,5%. Depois do que todos nós vivemos no último ano e meio, todos nós sabemos o poder destrutivo da inflação. Portanto, mesmo que eu não queira risco, risco de mercado, neste caso, de bolsa, de ações, o que for, eu já estou a correr um risco todos os dias, que é o risco de deixar a minha poupança parada à ordem, que vai desvalorizar a um ritmo muito rápido. Chegou há um ano 9%, 9%, 10% em sim. algumas partes do mundo, que é brutal, não é? Eu estar a perder o valor da minha poupança a um ritmo de 10% ao ano é assustador. E agora é mais fácil quando tento explicar esse conceito, não é? Portanto, quer eu queira, quer eu não queira, a minha poupança corre sempre risco. Agora, posso tentar colmatá-la ou ultrapassá-la investindo em ativos que historicamente valorizam muito mais que a inflação. E esse conceito agora que tu trouxeste realmente é muito interessante, porque é assim, o ser humano tem imensa dificuldade, mesmo os adultos que já têm o cérebro completamente formado e que têm completamente a noção, ou conseguem ter mais a noção da abstração, mas continua a ser uma abstração, não é? E o ser humano tem muita dificuldade em lidar com a abstração, por isso é que também tem tanta dificuldade em perceber o conceito de juro composto, não é? Porque acaba por ser uma fórmula matemática, portanto tem muita dificuldade em conseguir materializar, e por isso é que muitas vezes se fala na questão, metam num gráfico para conseguir ver qual é que é o seu efeito. E isso que tu trouxeste agora realmente é uma forma muito curiosa de mostrar que a velha questão de que os investimentos de capital garantido, é pá, pelo menos não perco. Não, perde-se todos os dias, porque se tivermos inflação alta, mesmo com o dinheiro lá paradinho, está sempre a perder valor. E é um ritmo, se calhar, tão grande, ou pelo menos como foi o ano passado, espera-se que não, agora já temos valores muito mais agradáveis e pelo menos mais controlados, vamos ver se isto se mantém, mas quer dizer, estávamos quase ao nível do mercado, não é? De termos ali valorizações 9, 10%, comparando aqui com o S&P 500, e estarmos aqui com inflações também na mesma ordem de grandeza, não é? Portanto, era realmente comparável. Não, não fazer nada está-se a perder tanto dinheiro como o potencial de ganho que poderíamos ter. E realmente é muito interessante mas também só foi possível, Steven, porque nós tivemos praticamente 15 anos. Há toda uma geração que nunca na vida tinha sonhado, nem sabia o que era isto, não é? Nem tinha a noção do que era isto, porque juros negativos, portanto, era completamente uma abstração. Steven, de que forma é que achas que é possível,
esta questão de nós começarmos a educar financeiramente os filhos, quanto mais cedo, melhor. E tu tiveste aí agora uma frase é também muito interessante, que é a história de. E que eu já vou repescá-la um bocadinho mais à frente, que trago aqui exatamente uma pergunta pelo facto de tu estares muito ligado à área da corretagem e até por teres trazido esse exemplo da tua filha. Ah, que é a questão de que forma é que nós, ao começarmos a fazer este processo de educação financeira infantil, e espero mesmo que tu só não fales com a tua filha aos 18 anos, espero que tu comeces a falar com a tua filha muito mais cedo sobre isso, mas de que forma é que tu achas que começar a fazer este caminho desde cedo poderá facilitar e ajudar então os jovens adultos a continuar a desenvolver esta mentalidade para o investimento e para o investimento de longo prazo? Eu acho que quanto mais cedo existir abertura em falar sobre dinheiro, eu acho que a base de tudo é o dinheiro, não é? Portanto, que começa por ser um meio de troca. A minha filha ainda é muito bebé, mas imagino que seja para algum brinquedo, para gomas, para o que for. Eu acho que quanto mais cedo existir uma relação saudável e aberta e natural sobre o dinheiro, mais fácil depois é passar para conversas como poupança, como investimento, como criar um plano de investimento para ela. Portanto, eu acho que aí é muito importante haver desde cedo uma receptividade em falar sobre dinheiro e ela perceber que o dinheiro não é algo óbvio ou imediato ou que cai das árvores, não é? Que resulta do esforço, resulta de trocar tempo por dinheiro. Portanto, os pais para lhe poderem dar uma mesada ou os avós para lhe darem um presente tiveram que trocar o tempo deles a trabalhar e essa troca foi remunerada X à hora. Eu acho que é muito importante ter essa noção que os presentes ou o dinheiro não é algo que ela tem direito natural ou que vai receber, obviamente, todos os dias que vai ao supermercado, quer isso ou aquele brinquedo e recebe sempre. Portanto, eu acho que isso são as pedras basilares para depois construir temas um pouco mais complexos, em que ela pode comer um repousado agora, mas esperar 2 horas já recebe dois repousados, O famoso aquele teste do tipo de jogos, marshmallow. aquele tipo de jogos para crianças que, no fundo, faz com que eles sintam o valor e a compensa por terem sido pacientes. Não é? Portanto, porque o investimento acaba por ser muito esse, e isso liga-se àquilo que tu dizias do juro composto, e que eu acho que as pessoas muitas vezes não compreendem porque ele só surte efeito passado muito tempo, não é? Ou algum tempo. E nós, enquanto seres humanos, estamos programados para querer muita recompensa imediata, a gratificação instantânea, e faz-nos confusão estar a trabalhar todos os meses com um reforço periódico num pequeno montante, mas que se eu fizer durante tempo suficiente, ou durante anos suficientes, ele começa a escalar de tal forma que é monstruoso e as multiplicações começam a ser fantásticas. Eu acho que é muito difícil e nós, infelizmente, não temos também nenhum tipo de incentivo a nível estatal. É Quando digo a verdade. nível estatal, é algum tipo de formato em que as pessoas possam ter um fundo de pensões pessoal, como é normalíssimo no Reino Unido, na Escandinávia, nos Estados Unidos, em que as pessoas têm uma conta em que podem, no Reino Unido, o que é ter cerca de 20 mil libras por ano, e todos os investimentos que lá fazem dentro são isentos de impostos, e que naturalmente é um incentivo para que as pessoas invistam, e que, portanto, têm ali isenção de imposto sobre mais-valias e construam um pé de meia pessoal. Infelizmente, como não temos isso em Portugal, antes pelo contrário, quando entrou recentemente em vigor esta medida para englobamento obrigatório de mais-valias realizadas em menos de um ano para pessoas do último escalão de IRS, portanto, que eu acho bastante discriminatório, e que eu acho que vai precisamente no sentido oposto do que Oposto. deveria ser o Em vez de sentido, ser não o é? estímulo, o estímulo à poupança e ao investimento, é exatamente o contrário, não é? Porquê? Porque pronto, agora podíamos ter aqui um debate que especulação é uma coisa, investimento é outro. Eu discordo sempre disso, na medida em que eu posso fazer um investimento para um ano ou 3 anos, mas se efetivamente tive uma necessidade de liquidez, talvez tenha que resgatar ao fim de 3 ou 4 meses. Se eu por acaso estiver no último escalão de IRS, vai ser englobado com os meus outros rendimentos, a 40 e tal ou 50%, em vez de 28% de 28%. taxa liberatória. Não me parece justo, não me parece equitativo. Infelizmente é o sinal errado que passa cá para fora, porque depois também quando isto é comunicado e sai publicamente, parece que qualquer rendimento para qualquer pessoa vai ser englobado a 40 e tal por cento, que não é verdade. Portanto, eu acho que o sinal também que vem em termos das entidades públicas, dos organismos públicos, é exatamente o contrário do que deveria ser feito. Olha, Steven, já pegaste aqui em várias coisas que colam aqui muito com a pergunta que eu te trago a seguir, e que tem exatamente a ver com uma dúvida que muitas vezes me é colocada.
principalmente junto de pais que têm. Alguns pais que já têm algum conhecimento do mercado e das áreas de investimento e que me surgem muitas vezes com a possibilidade de se abrir uma conta numa corretora em nome do menor. Algo que quer dizer, em Portugal eu tenho a certeza que não é possível fazer, julgo que na Europa também não, mas não sei se tens essa informação, se não, mas no entanto nos Estados Unidos e no Brasil é uma coisa que é possível fazer. Principalmente ali a partir nos Estados Unidos a partir dos 12, 13 anos e no Brasil a partir dos 14. As famosas custodial accounts. Um, que na prática não é? São aqui contas que são supervisionadas pelos pais até eles atingirem a maioridade e depois então os ativos, neste caso as ações, podem passar para os filhos sem haver a necessidade de venda. Porquê é que eu estou a trazer este tema? Porque estou a trazer este tema não só porque é uma dúvida que é recorrente, mas que tu também por acaso disseste que a tua forma de investimento para a tua filha é através de a exposição a ações, neste caso falaste de uma ação em concreto, sendo que nós depois temos este problema, digamos assim, quando chegamos aqui aos 18 anos, não é possível haver uma doação do ativo. Portanto, o ativo tem que ser liquidado para depois ser passado para eles. Deixa-me só aqui, pronto, dar aqui uma informação. Em Portugal é possível fazê-lo. O BIC, por exemplo, permite contas sub-18, que a conta é logo titulada, neste caso é da minha filha. Os pais são os dois obrigatoriamente representantes legais da conta. Quando ela completar 18 anos, os pais saem obrigatoriamente da conta Mas é e fica possível ela. ela comprar ações em nome dela? Exatamente. Olha, Portanto, não nessa sabia mesma disso. conta. Espetacular. E sabes que Exatamente. eu tenho tido imensas dúvidas relativamente a isso. E vários pais que até já consultaram várias corretoras. Bem, mas também se calhar consultam muitas vezes. Mas eu pessoalmente não sabia. E eu sou big neste momento porque já tive que fazer a transferência. Mas se calhar porque tentam consultar as low cost realmente. E nas low cost não é possível. As corretoras low cost, como geralmente são corretoras internacionais e que lá está também pelo nome low cost, acabam por não ter grandes tipos de conta ou grandes configurações mais específicas, não é? É um serviço mais standard, chapa 4, que dá para quem dá e para quem não dá, não dá. No nosso caso, a conta sub-18 já é muito antiga e pode investir em qualquer valor mobiliário, ações, ETFs, o que efetivamente está restrito aos instrumentos alavancados pelo Claro. facto de eu não querer que a minha filha chegue aos 18 anos e tenha lá dívidas, não é? Portanto, isso de facto está restrito, mas tudo o resto, obrigações, ações de todo o mundo, ETFs, é Então, perfeitamente então possível. funciona como uma custodial account. Exatamente, Ai, perfeito, não exatamente. fazia. Olha, já estás a ver? Super insight. Isto realmente a gente está sempre a aprender e por isso é que eu adoro trazer aqui pessoas que nos estão sempre a ensinar coisas. Já aprendi uma coisa hoje e já acabámos por esclarecer aqui um conjunto de pessoas que me estão sempre a perguntar estão-me sempre a fazer esta pergunta, principalmente pela questão de quem não quer estar só exposto, por exemplo, ao PPR, não é? Que depois acaba por ser aqui Claro, também um instrumento que tem outras vantagens. claro, ah, claro. Fiscais, mas realmente relativamente à questão da exposição a ações ou mesmo ETFs, havia sempre esta dúvida do que é que se fazeria, o que é que se tinha que fazer ao ativo quando eles atingissem os 18 anos. Portanto, perfeito. Steven, tu és bastante conhecido pelas tuas skills de análise técnica. E não é por acaso que tu és autor, eu até trouxe ali o livro que eu achava que tu vinhas cá que era para me assinares o livro hoje. E não é por acaso que tu és autor agora do Manual do Trader. Mas o que é que eu te queria perguntar? Eu gostava que tu desmistificasse um bocadinho esta questão dos traders, porque ainda existem aqui algumas nuvens cinzentas relativamente à questão do trading, e de que forma é que a análise técnica, porque também é outra crença, diria eu, como é que a análise técnica pode ser um fator importante também para o investimento de longo prazo? Muito bem. Assim, a análise técnica, para quem nunca ouviu falar, no fundo é o estudo dos ativos financeiros que estão cotados em bolsa, mas não de uma perspectiva do seu negócio, dos fundamentos operacionais ou financeiros de uma empresa, mas sim do seu comportamento em bolsa, ou seja, analisar o preço a que foi negociado, o volume das operações realizadas no passado e a partir daí identificar uma série de padrões que tendem a repetir-se ao longo do tempo e que nos permitem posicionar-nos da melhor forma. Portanto, seria uma descrição que eu faria da análise técnica, que é uma disciplina que tem mais de 100 anos, um, com raízes digamos, modernas, que datam do século XVII, século XVIII, portanto, no tempo da Companhia das Índias, por parte dos holandeses, depois mais tarde com o Japão, com o trading de arroz. Portanto,
tem raízes bastante antigas e que, no fundo, nos permitem, ou trabalha, digamos assim, com um conceito que se liga muito ao investimento a longo prazo, que é a questão da tendência. O analista técnico, o que ele procura nos gráficos, o que ele procura quando estuda o preço, é entender qual é que é a tendência que o ativo está a seguir, e de forma muito simples, ou é uma tendência ascendente, em que o preço sucessivamente vai fazendo mínimos e máximos cada vez mais altos, ou se pelo contrário o ativo está numa tendência descendente, em que sucessivamente vai formando máximos e mínimos cada vez mais baixos. A partir do momento que sabemos o mínimo, os rudimentares da análise técnica, podemos usar esta ferramenta como unindo vários pontos, desenhando as chamadas linhas de tendência, que são linhas diagonais que traçamos no gráfico, que podem ser inclinadas para cima ou inclinadas para baixo, dependendo se é ascendente ou descendente. E porque é que isto é uma ferramenta importante para quem investe a longo prazo? Nós, quando vamos ao supermercado, nós olhamos para o preço dos artigos, não é? Não é só se eu gosto do artigo, ou se preciso do artigo, ou se já o consumi no passado. Eu sou sensível aos preços, não é? Se eu gosto de um shampoo, o shampoo que estava a 3 euros, hoje está a 5 euros, eventualmente não irei comprá-lo. Mas se aquele mesmo shampoo que eu costumo comprar a 3 euros está a 2,5 euros, eventualmente vou estar mais interessado até em comprar mais do que um artigo. A mesma coisa acontece no mercado financeiro. Portanto, se nós formos apenas fundamentalistas, isto usa-se mais lá fora do que em Portugal, Uhum. mas no Brasil julgo que se utiliza bastante, eu vou estar a olhar para apenas a componente contabilística, operacional, financeira do negócio e não vou ter tanta sensibilidade ao preço face ao histórico passado, à tendência dos preços. Portanto, eu acho que o casamento é de facto a complementaridade entre as duas disciplinas, a análise fundamental e a análise técnica, sendo que a análise técnica pode, para o investidor de longo prazo, é útil nem que seja para evitar erros, não é? Erros crassos, de estar a comprar contra a tendência, portanto, um ativo que está sucessivamente a cair e eu vou comprá-lo porque acho que vai inverter e de facto não inverte, continua a cair por ali abaixo. Pode também evitar com que eu compre em máximos, portanto, tem um conjunto de características que para mim são bastante valiosas, não só para o meu investimento a longo prazo, mas também para investimentos mais a curto prazo, que os clientes fazem, não é? Os clientes do Big fazem, que eu também faço a nível pessoal, um, e que depois também cria hábitos, aqui já, pronto, aqui claramente a mentalidade de investidor cria-nos hábitos que são cruciais, que é a questão da gestão de risco. Um, em que efetivamente no trading, se nós não temos uma boa gestão de risco, ou se não temos gestão de risco, rapidamente podemos acabar com uma conta, não é? Rapidamente podemos perder 30, 40, 50% de uma conta de investimento que depois não é recuperável, não é? Porque a partir do momento que eu perco 50% do valor da minha conta, só para voltar ao ponto inicial, tenho que fazer uma valorização de 100%. Se eu perder 80, 90% de uma conta de investimento, para voltar ao ponto inicial tenho que fazer 800 e tal por cento de rentabilidade. Portanto, é muito difícil de recuperar. A gestão de risco é, no fundo, eu, a partir de dado momento, ter um ponto de invalidação da minha ideia, da ideia daquele trade, daquele investimento, em que vou assumir a perda e saio do mercado. E saio do mercado e vou procurar ou aguardar pela próxima oportunidade, porque existe sempre mais uma oportunidade. Nós quando vamos para o mercado financeiro, acabamos por repetir todos os erros e mais alguns, não é? A ganância de comprar em máximos, a vingança, perdi agora num trade, quero-me vingar rapidamente do mercado, o pânico, o medo de ficar de fora. Vejo toda a gente a comprar à minha volta, toda a gente agora está a comprar Bitcoin, e o meu primo, o meu colega tem Bitcoin, eu vou comprar Bitcoin. Talvez não seja o momento mais ideal para estar a comprar Bitcoin agora. Portanto, eu acho que o, o investimento em si todo, mas mais o investimento ativo, que é o chamado trading, acho que quem ganha é o melhor perdedor. E nós não estamos educados para isso, não é? Os nossos pais, os nossos avós dizem: estuda para teres boa nota no teste, estuda para passar o código da estrada, É verdade. estuda para entrares numa boa Mas é no erro que licenciatura. se aprende, não é? E quando vamos para o trading isso está errado, porque nós vamos para lá e queremos ganhar todos os trades, queremos ganhar todos os investimentos. Isso vai discorrer bem até ao dia em que ficamos agarrados a um trade e perdemos. Ó Steven, mas eh, a realidade é que não é só no trade que está errado na vida, não é? Porque aquilo que a vida nos ensina é que não há, quer dizer, há erros, mas acima de tudo há aprendizagem. Sem E dúvida.
E Sem a dúvida. questão tem exatamente a ver com essa, com a alteração do mindset em que nós temos que perceber. É a história do filho chegar a casa em 6 notas, ter 2 que não são boas. Porque é que a gente não se foca nas 4 boas e nos focamos nas 2 más, não Exatamente. é? Exato. E ali, se calhar, a gente tem que dar o foco às 4 que estão muito boas e ver como é que nós conseguimos melhorar as 2 que estão menos boas. E nós Exatamente. temos a mentalidade exatamente inversa. Portanto, eu diria que isto não é só no trading. Agora, só para desmistificar aqui a questão, só uma questão de linguagem, para ficar claro. Quando estamos a falar de trading, existem vários tipos de trading. Queres falar um bocadinho sobre isso? E só para simplificar um bocadinho mais a linguagem, estamos a falar de compra e venda de ativos. Portanto, que aqui depois podem ser vários tipos de ativos, mas que são feitos em períodos mais curtos de tempo, certo? Queres falar um bocadinho sobre isso, só para desmistificar aqui um bocadinho o que é isto do trade e do trading e que tipos de trading é que existem? Exatamente. Portanto, um investidor, tipicamente, o que faz é acreditar na valorização de longo prazo de ativos. Portanto, está a acumular ativos, acredita que a longo prazo vão ter um desempenho positivo e superior a alternativas que existem, chamado capital garantido, como dizíamos há pouco. Portanto, esse é um investidor, compra apenas ativos, acumula-os, mantém-nos em carteira e, passado algum tempo, meses, anos, décadas, vai vendê-los. Um trader não só pode comprar, como também pode vender ativos, portanto, a chamada venda curta, que é eu acho que um ativo está muito valorizado, acho que vai ter uma quebra do preço, eu consigo entrar vendido ou descoberto, é o termo técnico, através de instrumentos que não são as ações, é outros instrumentos, casos futuros, casos CFDs, em que efetivamente beneficio sempre que o preço desvaloriza, portanto é muito mais flexível, ora compra, ora vende curto, e também tem horizontes temporais tipicamente mais curtos. E quando eu digo curto, e o trader associamos muito a filmes e Uhum. alguma mitologia popular, achamos que é estar a comprar e vender todos os dias, ao minuto. É um tipo de trading, mas não é todo o trading que existe. Eu pessoalmente não o faço, até porque não tenho disponibilidade para o fazer a nível pessoal. Existem trades que duram uma semana, que duram um mês, que duram 2 meses, mas é sempre com uma perspectiva mais de curto prazo do que uma carteira de investimento. No fundo, diria que são essas As grandes as grandes diferenças. diferenças. Exatamente. Perfeito. Tens outra pergunta antes de entrar aqui um bocadinho na questão da tua filha. Queria fazer aí mais algumas questões relativamente à tua filha. Na tua experiência, quais é que achas que são os maiores obstáculos ou equívocos que os pais enfrentam ao tentar ensinar investimentos a crianças? Vou partilhar aqui uma experiência que eu tenho tido, principalmente desde que comecei a trabalhar mais a questão da educação financeira infantil, que se calhar também notas mais pela parte, lá está, um bocadinho do FOMO, mas nos adultos, mas no sentido de quero entrar nos investimentos o quanto antes para recuperar o tempo perdido. E eu noto muito nos pais que muitas vezes me chegam que é mas quando é que eu começo a ensinar investimentos aos meus filhos e quando é que o meu filho começa a investir? Ou seja, esta ansiedade, não é? Que é logo denota aqui alguma falta, mais uma vez, de uma capacidade importante para se ter uma mentalidade de investidor, que é ter a capacidade e a mente fria de controlar as nossas emoções. Mas o que é que tu dirias? Quais é que são os maiores desafios ou até erros que tu vês os pais cometerem quando começam a falar aqui de investimentos para crianças ou até mesmo adolescentes? Não sei se tens essa visibilidade nos clientes que costumas tratar ou com as pessoas com que costumas lidar. É assim, eu ainda não tenho experiência própria, não é? Sobre tentar explicar investimentos. Não tenho, digamos, grande experiência também de amigos que já estejam a passar por essa fase. Eu estou aqui a lembrar-me de dois clientes nossos, um casal que tem 3 filhos, se não estou em erro, e cada um deles tem uma conta no Big já há muito tempo, e cada um deles teve que escolher as suas próprias ações com base nos seus gostos pessoais, porque eles eram muito pequenos, e os pais disseram, olha, tens Walt Disney, tens Coca-Cola, tens McDonald's, e faz as tuas próprias escolhas. Isso, no fundo, foi quase uma forma divertida de os obrigar a contactar com marcas que eles já conheciam e que consumiam e que gostavam bastante, e à medida que eles foram crescendo, aquelas ações foram valorizando ou desvalorizando, e foram fazendo comparações entre os irmãos e comparações com a conta dos pais, e acho que foi uma forma didática, mas ao mesmo tempo descomplicada, de introduzir o tema do investimento. Eles, entretanto, os filhos já são grandes, todos eles, se não estou em erro, e continuam, digamos assim, ligados ao investimento e já com um interesse
por investimentos acima da média, diria. E o que eu acho é que o investimento, e acho que ainda não tínhamos falado deste ponto, é que eu acho que o investimento, mesmo que não seja apenas para ganhar dinheiro, antes disso, eu acho que é uma boa forma de aguçar a nossa curiosidade pelo mundo à nossa volta, não é? Curiosidade pelo futuro, curiosidade pelo como as empresas estão a mudar os países e os hábitos de consumo e as sociedades, e faz com que eu esteja mais desperto para a realidade à minha volta. Eu vejo isso muito em pessoas que começam a investir e agora estive a ler isto e mas eu já sabias que a Tesla tem um concorrente na China que já está a fazer isto. Se as pessoas não tivessem investido em ações, não Não iriam ficavam desenvolver esse despertas, interesse, exatamente. não iriam ter aqueles interesses, não iam fazer aquelas leituras, não iriam ter aquelas conversas com os amigos e com as famílias, inclusive com os filhos, iriam estar muito mais fechadas e a pensar, pois isto, os bancos e os bancos não pagam nada, que é a conversa que eu ouço muito das pessoas que não investem, isso, os certificados de fogo não estão a pagar nada, e são conversas muito limitadas, mesmo em termos intelectuais, já não estou a falar em termos financeiros, não, Financeiros, claro, não claro. revelam não revelam interesse pelo que se passa à nossa volta, pelo Mas não, é muito isso é um ponto super interessante e que eu cada vez noto mais, porque mesmo para quem está muito na área dos investimentos, às vezes a falta de noção do impacto que a macroeconomia e as movimentações geopolíticas têm naquilo que é uma carteira de investimentos, ou até mesmo independentemente de terem ou não exposição a determinar. Agora, às vezes há uma falta de noção, não é? De como isto tudo se liga e de como isto tudo é realmente global. E tu agora exatamente. pegaste, e voltando só aqui um bocadinho atrás, porque achei realmente muito interessante essa perspectiva de como colocar os filhos de uma forma simples, ou expor os filhos de uma forma muito simples à questão do investimento. E mais uma vez, isso é um reforçar de um ponto muito importante dentro daquilo que é a educação financeira. Porque realmente um dos princípios grandes que se estuda e que se ensinam e que que vocês e tu próprio também ensinas é que a gente deve começar por investir aquele dinheiro que nós sabemos que podemos perder. E nós fazermos isso com os nossos filhos é um sinal de confiança e clareza de que não faz mal nenhum, vais escolher o que tu quiseres, porque o que interessa aqui é o processo que tu vais passar para entender o que é isto de investir. Portanto, achei realmente extremamente curioso e interessante até não estar agarrado àquilo que estavas a dizer, que é se vai ganhar ou se não vai ganhar, mas sim estar exposto ao processo é mais importante do que o resultado final que depois terá. Exatamente. Achei realmente maravilhoso essa estratégia. Dizer-te já agora, partilhar, porque eu tenho o Tomás com 9 e já faço isto com o Tomás já há bastantes anos. O Tomás, eu diria que de forma mais intencional e de forma correta, porque eu comecei tudo errado com o Tomás. O Tomás já faz isto há 4 anos e o Tomás já investe também. O Tomás já tem ações e já teve, e eu volto e meia levo, levo à gestora para ele poder ter, tem essa facilidade dele poder ter acesso à plataforma da Bloomer e ele ver os gráficos e perceber, porque é a tal história, não estou com a expectativa de que ele entenda, mas pelo menos que ele comece a ver e a olhar e a perceber que é daquela maneira, que é aquelas coisas, não tem que perceber, não tem que entender, mas estar exposto ao meio, acho que já, e aguça-lhe imensa curiosidade, porque ele no outro dia partilhava comigo uma história que era, mãe, olha, a professora de inglês estava com o computador aberto e ela sabes que ela investe. E eu, como é que sabes que a professora investe? Porque ela tinha lá aqueles gráficozinhos em baixo que eu vi. Ou seja, se Engraçado. calhar uma coisa que a gente já sabe que vem por defeito do Windows, como é óbvio, não é? Mas que Claro, na maioria das crianças aquilo passa completamente ao lado e que ele conseguiu reconhecer exatamente, como já fazendo parte do universo dos investimentos. Portanto, exatamente. achei realmente incrível. Agora voltando aqui um bocadinho à tua filha. Ora, a tua filha está quase a fazer 2 anos. O que é que tu já fazes dentro da educação financeira infantil com a tua filha? Ui, ainda muito, muito pouco. Há um hábito que nós tentamos desde muito cedo, que é evitar sempre que vamos ao centro comercial ou ao supermercado, dar-lhe tudo o que ela quer, não é? Porque também ela é muito nova e muda rapidamente de ideias, não é? Muito volátil, não é? Mas assim que vê um peluche ou um panda, começa aos gritos e quer, e se não lhe damos começa a chorar, e se depois lhe tiramos começa a chorar. Tentamos realmente só lhe dar esses brinquedos em alguma data mais específica, ou Natal, ou aniversário, ou na Páscoa. Tentamos já ter essa disciplina para não mimá-la de certa forma, não é? Ahm, Mais atividades que nós temos, ela vê já bastante os meus gráficos, não é? Quando se senta aqui comigo,
E fica assim, pronto, ela está numa idade em que também fica maravilhada com tudo, não é? É a descoberta do mundo, e os gráficos, e olhar para o meu telemóvel com os gráficos, ela fica assim bastante curiosa. Lá está, eu às vezes fico um bocadinho com receio que se expuser muito, ela afasta-se completamente, não é? Também não tem que se tornar uma adoradora só pelo facto de eu gostar, mas acho que em termos de gostos pessoais, ou em termos políticos ou futebolísticos, acho que é sempre assim um dilema para os pais, não é? Se estamos a conduzi-los em alguma direção ou afastá-los de alguma coisa, mas pelo menos para já temos feito poucas coisas por ela ser tão pequena. Olha, mas ela com essa idade, vocês já é assim, ela já a deixas manusear o dinheiro ou não? Mexer nas moedas, supervisionada, como é Sim, óbvio. sim, É um excelente sim. princípio, porque vais aproveitar aqui a melhor maravilha e tu acabaste de dizer uma. Eles são altamente curiosos e ela própria vai começar a perceber que há moedas de tamanhos diferentes, de cores diferentes, e ela rapidamente vai começar a falar, não sei se já fala, ela já fala? Já, já, já. E ela própria vai-te começar a fazer perguntas, porque é que esta é amarela, porque é que aquela é de outra cor, independentemente do e é muito engraçado porque tu já a podes expor a isso, e é uma maneira de, nós não nos apercebemos, mas é uma das formas que as crianças começam a adquirir o valor do dinheiro. Ok. Porque elas até vão estar muito mais sensíveis a uma coisa que nós próprios não nos apercebemos, e eu só quando comecei a pôr isto em prática é que percebi, principalmente com a Teresa, que é mais pequenina, eles têm a sensibilidade inclusivamente ao peso das moedas. Conseguem Engraçado. perceber a diferença que as moedas pesam de forma diferente. Por isso já podes começar a fazer imensa coisa. Exatamente, é interessante. Por acaso não conhecia essa, mas sim, o peso do dinheiro faz todo sentido, não é? Para E, perceberem disso. e depois, obviamente, através, até mais ou menos aí até aos 5 anos, que é o que a gente diz que é a mesada simbólica, não é? Que é este manuseamento do dinheiro, e ela só ter acesso ao dinheiro esporádico, não é? Deixá-la pagar, por exemplo, quando vais ao supermercado, com uma moeda ou com uma nota. Portanto, deixar fazer isso, vais ver que ela vai começar a sentir-se super importante e a adorar. E, obviamente, aproveitar aqui toda essa parte que tu já estás a fazer e bem, que é a gestão emocional, não é? De ela ter que lidar com as frustrações, etc, etc. Portanto, olha, eu diria que estás no excelente caminho, mas também noutra coisa não seria de Por, esperar. Vamos aqui a um por quiz acaso, final. Mas diz, por, diz, por diz, acaso, diz. por acaso estava aqui a esquecer-me de uma prática que resultou de um presente que lhe ofereceram, que é uma caixa registadora, mas que funciona mesmo, não é? Que depois tem uma série de produtos, acho que é da, eu não quero fazer aqui publicidade, mas acho que é da Auchan, e depois traz uma série de mini artigos, não é? Caixas de cereais, fruta, tomates, bananas, Podes trabalhar as em que tem, necessidades e desejos. exatamente, e tem códigos de barras e ela adora passar, e depois tem uma calculadora e nós andamos lá e olha filha, agora somas isto, tens que somar mais 10 euros e agora iguala, e ela adora e interage bastante com E é uma com forma, esse brincar de supermercado, não é? Ou de mercadinho, é uma forma de. Para ela é sempre uma brincadeira. Tu podes é claro, transformar essa brincadeira de uma forma intencional, que é quando compras o produto, por exemplo, o tomate. É uma necessidade ou um desejo. É óbvio que ela muitas vezes vai falhar, mas nós vamos afinando o processo, não é? É uma necessidade. Depois mostramos sei lá, uma Coca-Cola ou uma porcaria qualquer que de certeza que deves ter, não é? Que isso normalmente traz aquele pacote de produtos que umas são necessidades, outras são desejos. Portanto, também já tens aí outra forma de começar a trabalhar outra coisa com ela desde pequenina, que é excelente. E engraçado. tu vais ver que é incrível. Vais ver que é incrível. Olha, vamos aqui a um quiz final. Vou-te pedir dois números. Cada número é uma pergunta. Se tu tiveres logo resposta, dás logo. Se não, pensas um bocadinho e depois respondes. Dois números. De 1 a 10, desculpa. 7 e 10. Então vamos lá ao 7. Ai, olha, esta também já fizeram hoje. Não queres trocar? É que é uma rima. Tens a certeza que queres dizer uma rima? Agora? Eu vou fazer a pergunta e depois tu vês. Se tivesses que escolher, espera, se tivesses que dar um conselho financeiro em forma de rima para uma criança ou adolescente, qual seria? Ui, 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 ui. Para o futuro ganhar, poupar terás de começar. Olha, vês? Perfeito, perfeito. Número 10. Se tivesses que escolher uma figura histórica para dar uma aula de finanças para crianças, quem é que seria e qual era a lição principal que ensinaria? Ui, uma figura histórica. Bastante difícil, não é? Eu acho que aqui a resposta, sem grande pensamento,
Acho que seria o Buffett, não é? Ainda por cima, pronto, está vivo, não é? Se Ele ainda calhar a está ideia vivo, era. ele ainda está vivo, ainda está vivo. Olha, Ainda está vivo. mas podes dizer o Charlie já morreu. Uma figura histórica que já não esteja viva, que eu convidasse. eh, Ui, difícil, difícil. Queres escolher outro número? É uma boa pergunta, nunca tinha pensado, como geralmente são pessoas contemporâneas, estão vivas e A graça é essa. quase todas ainda a trabalhar, nunca tinha pensado assim numa figura histórica que já não fosse viva, que daria uma boa lição sobre dinheiro ou sobre investimentos. Mas pronto, eu diria Warren Buffett por todos os motivos e mais algum. Não é que eu seja um grande seguidor, não sou um follower cego do Warren Buffett, mas obviamente tem todo o seu mérito, tem todo o seu historial. Eh, e é bom termos falado sobre ele porque ele acho que também há sempre o que as pessoas fazem e o marketing que as pessoas fazem, não é? Aham. E acho que ele é daquelas pessoas que eu acho que pode ter um marketing um bocadinho exagerado face ao que ele é realmente, mas o que eu acho que é indubitável é o lado frugal dele, que eu acho que pode ser um bocadinho exagerado, não é? Vive na mesma vivenda há 60 anos, tem o mesmo Teu carro mesmo há 30 carro ou há 40 30. anos. Exatamente. Nem Eu, sei se eu não anda. estou a criticar, eu não estou a criticar as pessoas frugais, não é? E eu próprio sou bastante poupado e bastante frugal também, mas faz-me alguma confusão pessoas que são multibilionárias manterem os hábitos que tinham há 60 anos atrás. Faz-me confusão, não é? Portanto, eu acho que ele poderia fazer um pequeníssimo upgrade à sua qualidade de vida sem afetar minimamente o património dele. Portanto, eu escolho por vários motivos, mas também sem querer deixar aqui uma nota crítica. Olha, mas também, Algo que. já agora, ainda bem que pegaste nele, porque eu às vezes dou o exemplo do Buffett por várias coisas, e como deves imaginar nas finanças para crianças nem é necessariamente pela questão do investimento, é óbvio que depois vai chegar até lá porque ele obviamente é um grande investidor, mas olha, uma das coisas é que já falámos hoje tem a ver exatamente com a questão dos juros compostos, porque ao contrário do que toda a gente imagina, a grande fortuna do Buffett aconteceu nos últimos 30 e tal anos, correto? E não, e no entanto Sim, ele é investidor desde os seus. Pronto, as pessoas falam muito, ele é investidor desde os 11 anos. Não, ele comprou as primeiras ações para ele e para a irmã aos 11 anos e já investia em negócios. Portanto, eu falo muito nele até na perspectiva do empreendedor, porque ele realmente foi um empreendedor desde muito pequenino. Mas também, certo. e já porque estamos aqui os dois a falar sobre isso, porque também é aquilo que tu estavas a dizer, não é? Traz aqui um conjunto de coisas e glorifica-se, e obviamente com toda a glória que ele tem, de muitas coisas do Buffett, mas não se olha para o Buffett, ou pelo menos não se estuda o Buffett na sua mais pura vertente, não é? E as pessoas esquecem-se que ele foi filho de um corretor. E portanto que tudo Claro. isto também tem uma história, que o facto dele ter sido o que foi, também tem um princípio, não é? E às vezes as pessoas acham que isto tudo é só porque foi uma obra e graça do Espírito Santo. E não foi assim, não é? Há que ler e há que estudar. E Buffett é o que é, e obviamente tem o mérito que tem, mas também teve umas bases diferentes. Ele é filho de um corretor, o avô era empresário, tinha uma pequena loja, um pequeno comércio, o pai investia em terrenos e, portanto, tinha terrenos agrícolas alugados, e, portanto, há todo aqui um contexto que, parecendo que não, e eu trago muito isso porque, obviamente, isto tem a ver com a educação financeira e a importância de se começar estes caminhos tão cedo, não é? Para transformar então a tal mentalidade de abundância e depois mais tarde de investidor para que estamos aqui a falar. Olha, Steven, foi excelente, excelentes insights. Trouxeste aqui informações valiosíssimas, não seria de esperar outra coisa. Bem, por isso, antes de fazermos aqui o encerramento, o que é que tu gostavas de deixar como mensagem final? Talvez ligado a este último ponto que estávamos a falar e também pensa nas pessoas que ainda não investem, que ainda não começaram, mas e depois tem aquela tendência que estavas a dizer há pouco, tentar recuperar o tempo perdido, e que eu acho que um dos erros, ou não sei se é um erro, mas que eu acho que às vezes é levado um bocadinho ao extremo, que é a questão da frugalidade, não é? É muito o movimento de FIRE, não é? O independência financeira e reformar cedo, eu não sei se leva um bocadinho isso ao extremo, não é? De vivermos com pouco e de pouparmos cada moeda e de cada moeda que eu tenho na carteira é para comprar o X investimento
e porque vai rentabilizar. Eu adoro investir, tenho grande parte do património investido em ativos financeiros, é a minha profissão já há mais de 10 anos e adoro tudo isso, mas nós também temos que saber viver o presente, temos que saber aproveitar o presente, até porque nós não sabemos a nossa data de validade, não, o nosso prazo de validade. Todos nós haveremos ter uma, não sabemos qual é, e estamos todos a projetar daqui a 30 anos ou 20 anos, quando atinge o FIRE, aí é que eu vou começar a viver. Parece-me um bocadinho desproporcional, parece-me exagerado, um, e acho que dá para fazer com o equilíbrio as duas coisas: poupar, investir, mas também gastar, também consumir e também aproveitar as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, porque se estamos só a trabalhar para um objetivo de reforma Cegamente, antecipada daqui exatamente. a 15 anos, não acho que seja o objetivo mais saudável. Mas lá está, é a minha opinião pessoal, acho que não seria muito consensual para pessoas que estão atrás do FIRE, mas é o que eu sinto muitas vezes. Não, e é isso que se pretende trazer aqui. Olha, eu não podias ter acabado de melhor maneira, porque eu trago uma coisa que também costuma ser muitas vezes muito contraintuitiva, que as pessoas falam muito quando eu começo a falar, como deves imaginar, de finanças para crianças, dizem, ai, o meu filho é muito poupado, sempre com a questão da poupança, né? Ai, o meu filho poupa muito. Eu assim, mas se calhar mais importante do que saber poupar é a gente saber gastar. Exatamente. E portanto não podias ter fechado, na minha perspectiva também, com chave de ouro. Steven, mais uma vez foi um gosto ter-te aqui. É um prazer sempre falar Obrigado. contigo e é sempre uma aprendizagem constante. Portanto, espero que para ti também tenha sido uma conversa agradável e vamos nos encontrar mais vezes, não tenho dúvidas. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E assim chegamos ao fim deste episódio. Espero que já esteja bem animado para começar a aplicar tudo aí em casa e transformar a vida financeira das suas crianças e da sua família. Lembrar ainda de me seguirem nas redes sociais que estão mesmo aqui a passar para receberem informações privilegiadas sobre a educação financeira infantil e acompanharem os bastidores deste maravilhoso podcast e para ficarem também a conhecer-me um pouco melhor. Até lá, fique ligado e comece hoje mesmo a construir o caminho da prosperidade da sua família. Até lá!